Salve, salve, nação rubro-negra! Gente, acabou de sair no GE e agora é oficial o Flamengo comprando Anthony Martial. Para tudo aí, porque é jogador europeu sensacional. Então, assim, pro lugar de Pedro, que infelizmente teve aquela lesão, vou trazer em detalhes aqui a matéria que saiu do GE, mas o Pascoal, o Zinho, dá uma aula de Flamengo. Vai falar sobre muita coisa importante que você vai querer saber do Flamengo. E tem Vene Casagrande também, que vai trazer muita informação precisa do Flamengo. Então, para nesse vídeo, fica até o final para você não perder nenhuma informação. É importante. E cola aqui comigo. Cola aqui comigo. Vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim todo dia eu vou aparecer aqui e te deixar a par de tudo que tá rolando do Flamengo. Fechou? Mete o dedo no like e agora bora pro vídeo. Vambora pro vídeo. E você, o que você acha? Você acha que o Flamengo de fato tem que comprar um jogador de peso? Um jogador fera, europeu, pro lugar do Pedro? Comenta aí, porque o Pedro só volta o ano que vem, meu parceiro. Comenta aí. Fala pra mim. Acho que deve sim. Que deve trazer um jogador de peso. Ou acha que não? Ou acha que Gabigol e Carlinhos vão dar conta? Comenta aí. Vambora pro vídeo aí. Experiente, sereno na entrevista coletiva, do jeitinho que o Tite... O Zinho balançou a cabeça já lá. Do jeitinho que o Tite gosta, né? Assim, fala de confiança, fala do lado pessoal, mas acho que se tem uma coisa que o Alexandro tem é a confiança do Tite, né, Mauro? A gente já viu episódios anteriores dessa relação. Essa camisa 26 aí, ela vai estar desfilando no campo rápido para você? O que você achou da entrevista? Acho que estreia contra o Vasco agora, já está precisando, não é isso? O Ayrton Lucas está lá, né? Vou até checar se ele está suspenso ou não. Não, eu acho que ele vai começar a jogar, sim. Ontem a volta comentou... contra o Bahia, né, Mauro? A Bahia... E aí depois do Bahia tem o Bahia Peñarol. não dá para escrevê-lo, né? Então, por isso que eu estou falando em Campeonato Brasileiro, né? Não dá para escrever ele nessa fase. Também não dá. Não dá. Só para a próxima fase. Todos os que chegaram não podem. Se o Flamengo passar, aí eles serão inscritos para outra fase. Então, acho que ele já vai se preparar para jogar com o Vasco. Tem tempo para isso. Ayrton Lucas levou o terceiro cartão amarelo e está fora do clássico contra o Vasco pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o outro tá treinando aí, os caras estavam de folga, 3 partidas. Mas ele não tá no melhor forma física, né? Não, mas dá para jogar já. Ele jogou, ele fez um gol no jogo de despedida dele, foi no final de maio, quando terminou o campeonato. Acho que ganharam do Atalanta 2-0 e ele fez um gol de cabeça. Mas ele não vinha jogando tanto lá, não. Mas maio, então ele estava junho, julho e tal. Ele foi para Portugal, ficou treinando lá em Portugal. Sim, tá no escrito clube aí, e tal. E ele disse que tá tudo bem para jogar. Ele disse que tá, mas é lógico, é outro ritmo. Ele tá bem sem ritmo. O Zinho que jogou sabe porque quer ficar o quê? Junho, julho, agosto, né? E voltar em setembro, 3 meses. Mas agora há uma necessidade. O outro que seria titular não tá podendo, não vamos improvisar, não. Põe ele lá. Acho que ele já volta. O jogo com o Vasco ainda tem um tempinho pela frente. 15 de setembro. Então, tem mais 10 dias aí para isso, 10 dias. Então, eu acho que ele vai vir para esse jogo e a partir daí, o Tite vai revezar, dependendo do adversário. O Ayrton Lucas é mais ofensivo. Mas o Ayrton Lucas é ofensivo, mas dependendo de como esteja o ataque, se jogar um cara ali do lado esquerdo que vai embolar com o Ayrton Lucas, também não dá certo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está querendo saber como é que o Tite vai se virar sem o Pedro, como é que vai ser essa escalação. O Bruno Henrique vai jogar de centroavante? Não, vai ser o Gabigol. Vai ter espaço ali do lado esquerdo para o atacante. Centroavante, Mauro? Uma coisa de cada vez. O cara acabou de ser apresentado. Me ajuda aqui. Eu estou falando só sobre a possibilidade. Não, a gente fala sobre isso. Mas essa possibilidade dele, ele que é mais defensivo, ele que é mais um lateral, como tenho certeza que o Tite vai dizer uma hora na entrevista, o Alexandre é um lateral construtor. Ele joga como jogar... Obra? Como jogava o Felipe, vai fechar pelo meio, não precisa de tanto lá, porque lá eu já tenho o Cebolinha da vida, mas aí eu não sei se ele vai ter o Cebolinha e o Luiz. Então são laterais com características bem diferentes os dois, e o Tite vai usar um ou outro dependendo do adversário, mas a tendência, na minha opinião, pela experiência, por tudo, é que o Alexandre passe a jogar mais vezes do que o Ayrton Lucas. Vamos ver, até porque se precisar também fechar de zagueiro, ele sabia fazer isso. E jogou assim na seleção do Tite. Quando o Tite precisava de um cara para defender mais, vamos aqui. A gente está vendo... Ele já estava de zagueiro com o Tite. Até de zagueiro, então. Outra coisa que tem acontecido, esse negócio da bola, do Ayrton Lucas, os gols que eu
Flamengo está sofrendo por ali, porque não é só culpa dos dois zagueiros, né? O lateral contribui, ou porque deixou cruzado um lado, ou porque ficou na dúvida na hora da marcação, ele e o zagueiro. A gente viu isso repetido umas 3 vezes agora nos últimos jogos, só de agosto, os gols que o Flamengo tomou contra o Palmeiras, depois tomou contra a Bolívia. Então, assim, eu acho que em tudo... Contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Então, eu acho que ele se encaixa em tudo que o Tite gosta. O cara, para mais fechar a casinha do que para atacar. Para atacar, o Tite tem um monte de nego do meio para frente, ele vai pensar assim, entendeu? Mesmo que o torcedor do Flamengo não goste disso, mas é a característica aí dos casos do Tite. Pegar o Alexandre mais para ajudar ali atrás. Em 22 jogos, como é que é? O Flamengo tomou 23 gols, ou em 20 jogos tomou 21. O Flamengo está com um gol a mais do que número de jogos dos últimos 20 aí. É óbvio que ele vem para contribuir lá atrás. O Pascoal vai ficar no cantinho do pensamento, que ele queria falar de centroavante aqui antes de falar do lateral que está apresentado. Não, mas é só e depois uma dessa pergunta. explanação do presidente, sobrou alguma coisa para acrescentar aí? Zero, assim embaixo. A Paquita da Nação, inclusive, falou assim, pô, o Mauro Naves Não foi quero você perfeito. falando com essa sirigaita, não, 10 hein? minutos, em 10 minutos ele explicou tudo e ela falou assim, ó, o Mauro Naves falou o que eu vou resumir assim, ó, jogador estilo Tite. Vai ser titular contra o Vasco, tá em campo. É isso. Pode falar, Pascoal. Não, porque aí já entra na teoria do Zinho, né? Que é um time contra o Bahia, um outro time contra o Vasco, e o time que jogou contra o Bahia fica preservado para jogar a partida em casa pela Libertadores da América. Perfeito? Ele também não pode jogar. Ô, Pascoal, tá ruim esse time, Pascoal? Tá ruim esse time, Pascoal? Fala lá. Rócio, Matheus, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz e Alexandro. Tá ruim? Tá ruim. A defesa tá ruim. Linha defensiva? Não, espetacular. Espetacular. Agora, o Alexandre, assim, essa fala dele bem contida, bem calma e tal, traz a experiência que ele teve no futebol europeu, o posicionamento dele quando jogava na Itália. E eu acho que isso vai agregar muito para o time do Flamengo, em termos de qualidade, em termos de saber suportar algumas pressões que o Flamengo tem que ter suporte também dos seus jogadores. E para mim é uma espetacular contratação do Flamengo. E eu espero que ele tenha essa longevidade de poder jogar bastante pelo time do Flamengo, porque ele é muito bom jogador. Porque o Vinha foi realmente um pecado que aconteceu com ele sozinho, né? Sim. Prendeu o pé no chão e teve a lesão. Então eu espero que o Alexandre tenha muitas possibilidades de jogar pelo time do Flamengo, porque ele é bom jogador e agrega muitos valores, muito valor mesmo ao time do Flamengo, dentro da pretensão de que imagina o Tite, né? O Tite sempre pregou isso. Às vezes eu preciso de um lateral que apoia, às vezes eu preciso de um lateral que segura. E o lateral que segura chegou, o lateral que apoia está lá. Agora... Fala, Pascoal. Vai contratar um centroavante? O Pascoal tá nessa, hein? O Pascoal tá nessa. Antes, a gente não tem essa resposta, Osvaldo. Não temos essa resposta, jovem. Não, eu quero só dizer para vocês que ontem eu falei aqui... Tem sim essa resposta, hein? Teve Tem dois lá, pô. Tive alguns amigos... Gente, tem sim essa resposta. Eu vou trazer para você que saiu no GE. Eu falei para vocês, né? Segura aí. Daqui a pouco eu trago para você essa bomba do GE. Eu encontrei com alguns amigos que eu tenho que são flamenguistas que me disseram o seguinte: eu concordo com você, tem que contratar um centroavante. Pois é, mas ontem não deu tempo de falar, o Anísio Spínola, que é um flamenguista, claro, que ele falou assim: presidente, o Mengão pode brigar em tudo, nós temos 2 times. Aí pôs Rossi, Matheus Cunha, Varela, Wesley, Fabrício, Ortiz, todo mundo, e foi pondo todas as posições dizendo que tá sobrando, ó. Ayrton Lucas, Alexandre, Pulgar, Alain, De La Cruz, Alcarraz, Arrasca, Lohan, Gerson, Michael. Só que o Michael não tá jogando, né? Volante não tá Gabi, sobrando. Hoje o presidente está empolgado Michael com tá o Flamengo. machucado. O Flamengo faz coisa assim, eu falo pra você, até o presidente tá empolgado com o Flamengo. Impressionante. É o Flamengo. É a nova seleção brasileira dele. Ele não fala que torce pra seleção. Eu tô lendo. Flamengo, ele também. Tá sobrando gente ainda. Tô lendo o recado do cara aqui que é flamenguista. O Pascoal tá perguntando, tem que contratar alguém? O cara falou, tem o Gabigol, o Carlinhos,
De Plata, BH e Luiz Araújo. Tem 5 caras para jogar no Não, ataque. são atacantes, né? Centroavante, na verdade, só tem... O Gabriel pode fazer isso, já fez em muitos momentos, mas com outro modelo de jogo. Eu só fico ainda em relação ao Alexandrozinho, pensando nessa questão do Michael, né? Tá muito vivo ainda na minha memória tudo que acontece com os reforços que chegam e se machucam. Aí a gente tem o próprio Vinha, que foi uma situação diferente, mas o Michael chega em ritmo de jogo, pronto para jogar, é excepcional e efetivo quando entra em campo, mas machuca. E o Alexandro, ele não tem mais a idade do Michael, ele é um pouco mais velho e estava sem jogar há algum tempo, assim. Então, assim, quanto de cuidado é importante ter? Quanto que é bom ainda pensar que o Léo Pereira pode ser improvisado ali? Mas o presidente nos deu aí todo um embasamento para a gente falar sobre isso. Ele acabou de falar. Aí é o momento de revezar. Não foi, presidente? Você não falou isso? Sim. Vai jogar contra o Vasco, Alexandre. Aí o Ayrton Lucas, que está suspenso, não vai jogar contra o Vasco. Nem no banco vai ficar. Aí, assim, ele vai se desgastar 90 minutos contra o Vasco. Clássico. Jogo de intensidade, de rivalidade. Contra o Penharol, volta o Ayrton Lucas. Aí mais pra frente, vamos ver como é que foi a recuperação do Alexandre. Ficou muito bem servido, né? Tá muito bem servido, com características diferentes, 2 laterais. Ele fez isso contratando o Vinha. Infelizmente o Vinha se machuca, vem o Alexandre, que é um jogador que o Tite adora, né? Que jogou com ele na seleção por muito tempo. E ele deu essa declaração. Eu até, o projeto Flamengo, comissão técnica, jogadores que aqui estão, que eu já joguei junto, tudo isso foi fundamental para eu ter voltado e escolhido o Flamengo. Então, assim, a lateral esquerda, com a chegada dele, não tem mais problema. Agora, é você saber dosar isso, né? Aquilo que eu estava falando, jogadores estão desgastados, você quer ir ao máximo só com um, uma hora estoura. Então, ele tem que ter um cuidado, já tem uma idade e está vindo com um tempo muito grande sem atividade, sem jogo. Cuidado tem que ter. Tem que ter muito cuidado. Cuidado. Porque ele é um jogador que precisa de muito... Ele é um jogador de força, vai precisar de muita força. Mas o Flamengo tem ótimos profissionais. O que aconteceu com o Flamengo nesses últimos tempos aí, a gente falava do São Paulo no ano passado, que tinha tanta contusão. Vocês estão lembrados disso? Sim. São Paulo teve época de ter 12 jogadores no departamento médico, 14 jogadores no departamento médico. Agora o Flamengo tem um número enorme, né? 9, mas tem alguns que podem voltar já quando acabar a data FIFA, né? Já voltando aí, seriam pelo menos 3 nomes, para mim, expressivos, né? Isso. Do Arrascaeta, do De La Cruz e do Gabriel. 3 nomes de ótima qualidade e de muita relevância também para o Flamengo. Então, já não seriam mais 9. Já seriam 6 jogadores no departamento médico. E um com grande possibilidade de voltar. Quando é que volta o Michael? 3 que não voltam mais esse ano. Michael. Desculpa, 2 meses era a previsão inicial. Então ainda tem mais um mês. Michael só volta... O Alexandre vai ser poupado agora nesses jogos, porque não pode nem ser inscrito, né? A Libertadores tem a troca, né, até o dia 18 de outubro, mas aí é uma troca. Mas contra o Penharol não dá para usar. Contra o Penharol já tem não que dá. mudar. Contra o Bahia não dá para usar, né? Porque Copa do Brasil já também Copa do Brasil não dá. E aí começa contra o Vasco. Aí ele já falha, volta o outro contra o Penharol, até porque ele não pode. Aí vem um jogo pelo Brasileiro, põe ele de novo. Então acho que esse revezamento agora vai ser natural entre eles, até porque ele não está inscrito. Se o Flamengo passar nas 2 competições e puder escrever de novo, evidentemente que vai escrevê-lo. Eu achei muito interessante essa história dele, assim, ele esteve no noticiário, primeiramente, para vir para o São Paulo, que precisava muito do lateral, né? São Paulo só tem um lateral esquerdo, foi o primeiro a falar em trazer de volta, depois de 13 anos da Europa, o Alexandre. E aí tinha uma historinha dele, ele chegou a dizer que é essa história que ele conta aí, que o pai dele veio para São Paulo e se tornou São Paulino, então tinha uma identificação com o pai. Mas aí hoje ele já, claro, ele está lá no Flamengo e falou, meu pai lá na Bahia era Flamengo. Depois que veio para São Paulo é que virou São Paulino. A família toda lá é Flamengo. Desculpa, Mauro, eu estou lendo aqui enquanto você está Pai não, falando. 99%. Da família toda, né? Eu estou lendo aqui enquanto você está falando, porque eu fiquei em dúvida em relação à Copa do Brasil. Para a Copa do Brasil, se o Flamengo correr, pode ser que ainda dê tempo, porque tem até o dia 9 de setembro, que é a segunda-feira, para inscrever para o jogo contra o Bahia. Não poderia se ele tivesse defendido outro clube no Brasil. Aí não poderia jogar a Copa do Brasil de jeito nenhum. Mas regularizado no BID tem até segunda-feira, dia 9, para ser inscrito
para a Copa do Brasil. A Libertadores é diferente, você pode trocar só 3 jogadores por fase, né? Então, o Flamengo já tinha colocado o Michael, que está lesionado, mas já está lá como uma troca, Alcaraz e Plata. Então, na Libertadores, ele só pode jogar se o Flamengo avançar à próxima fase da competição. Mas Copa do Brasil ainda dá. Mas acho que a estreia dele vai ser contra o Vasco, a minha opinião. Não seria agora contra o O Bahia. Ayrton descansou, né? Acho que vai ser contra o Vasco, põe o Ayrton, aí põe ele, aí tem o Peñarol, volta com o Ayrton, aí tem um brasileiro, aí começa... Aí depois que ele vai... Porque o Ayrton nem pode jogar contra o Vasco, né? Ele está suspenso, terceiro amarelo. Não, aí junta uma coisa com o outro, dá mais tempo do Alexandre também entrar em forma. Sim. E aí, a partir depois que houver esse revezamento, a gente vê quem é que vai jogar. O negócio é o seguinte, deixa eu ver se a gente vai continuar falando de Flamengo ou não. A gente tem que mostrar uma tela aqui de melhores técnicos do Campeonato Brasileiro. Será O que aconteceu com o Pedro, o atacante do Flamengo, que estava servindo a seleção. Já o Flamengo disse que qualquer posicionamento sobre Pedro só será feito após o retorno dele para o Rio, onde irá passar por reavaliações. E disse que irá acionar a FIFA para ser ressarcido pela lesão sofrida por Pedro. O tempo de recuperação para lesões desse tipo pode variar de 9 a 12 meses. Este é o mesmo problema que afasta Neymar dos gramados desde outubro do ano passado. Com isso, Pedro só volta a jogar pelo Flamengo em 2025. Em 2018, o atacante sofreu a mesma lesão, mas no joelho direito. Na época, ele jogava pelo Fluminense. No dia 15 de agosto, Pedro lesionou o músculo posterior da coxa esquerda, na vitória sobre o Bolívar na Libertadores. O jogador voltou a atuar no último domingo e ficou em campo por 68 minutos contra o Corinthians. Uma notícia triste não apenas para os rubro-negros, como também para todos os amantes do bom futebol. Olha, eu quando recebi essa notícia ontem, o Vene colocou lá no nosso grupo, né? Eu fiquei, nossa, muita coisa passou na minha cabeça, inclusive pelas lesões que o próprio Pedro sofreu quando a seleção cruzou o caminho dele. Eu não estou em nenhum momento dizendo que a culpa é da seleção, gente, não é isso. O que eu estou querendo dizer é a falta de sorte do menino e a cabeça dele, imagina como não está. A gente vai relembrar aqui que em 2018, né, o Pedro foi convocado, na época ele estava jogando muito, ia ter sua partida para a Europa, né, Vene, Pedrosa, vocês de casa, e ele teve uma lesão. E até na época, muita gente comparou o Pedrinho, que também na época em que jogava, hoje é presidente do Vasco, jogando muito, foi convocado para a seleção. Um dia antes ele sofreu uma lesão gravíssima e ele foi desconvocado. Na ocasião do Pedro, em 2018, ele foi desconvocado, o Richarlison entra no seu lugar. E o Richarlison acaba agarrando aquela vaga de uma forma que depois o Pedro demorou para reconquistar. E agora, mais uma vez, Vene Casagrande, o Pedro, essa imagem muito forte do Pedro. Primeiro, assim, um beijo no coração do Pedro, da família. Eu falo isso quando a gente tem a proximidade com o jogador. E antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde ao Pedrosa, a todo mundo que está nos assistindo. Eu não poderia deixar de me solidarizar com o Pedro nesse momento. E vou até abrir o que eu fiz ontem. Depois do que aconteceu, obviamente, publiquei nas minhas redes sociais. E depois, cara, fui pro meu cantinho, pro meu quarto e orei por ele. Porque eu me coloco no lugar dele. Imagina a cabeça desse atleta, o que não está passando. Porque como você bem mencionou, e também estava no bom VT da Alce, em 2018 ele passou pela mesma situação. Só que dessa vez, se a gente for parar e analisar o contexto, é ainda pior, sabe por quê? A idade dele já está mais avançada, querendo ou não vai ser a segunda lesão grave no joelho, embora não seja no mesmo joelho, mas é a segunda lesão grave. O valor de mercado dele cai, como bem mencionou o Pedrosa aqui no off. Então, ele vivia o melhor momento da carreira dele, sem sombra de dúvidas. A gente trouxe aqui recentemente uma proposta de um clube inglês querendo comprar o Pedro por 20 milhões de euros, mesmo ele tendo 27 anos de idade e já ter ido para a Europa e já ter voltado para o futebol brasileiro. Isso também é levado em consideração. Então, é um momento muito triste para o Pedro. Eu desejo aqui toda a minha força para ele, que ele consiga passar por esse momento complicado. Ele é um cara religioso, tem o apoio da família, querendo ou não, isso ajuda, mas não tem como o rapaz não ficar triste nesse momento. Claro. E, obviamente, ele deve estar muito triste, muito abalado nesse momento, mas espero que ele volte. Ele vai ficar muito tempo longe dos gramados, cerca de 10 meses. Espero que ele volte ainda melhor. Mas, de fato, é um momento muito complicado para o atacante rubro-negro. Ô, Pedrosa, 10 meses a gente está falando do início do segundo semestre do ano que vem. Olha só, assim, eu fiquei muito triste ontem quando eu recebi essa notícia. Faz ideia o jogador, a família do jogador, a família que não está perto, porque imagina, ele está servindo a seleção, ele está lá,
A família recebe a notícia que nem a gente recebeu, Pedrosa. Isso foi um assunto que chateou o mundo do futebol, né? Os torcedores dos outros times, os jogadores dos outros times e, obviamente, a gente que trabalha comunicando esse futebol, o Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Venê, galera de casa. Sem dúvida alguma é uma lesão muito grave, ligamento cruzado anterior. É uma lesão até comum, infelizmente, dentro do futebol. A gente pode relembrar aqui, o próprio Neymar teve essa lesão, Jair e Paulinho pelo Vasco esse ano tiveram essa lesão. Então, assim, é uma recuperação muito delicada, onde você exige muita força mental e são 10 meses para ele voltar a pisar no campo como jogador de futebol. Isso não quer dizer que ele já vai voltar a ser o Pedro de antes, ele precisa de uma adaptação, ele precisa voltar realmente a perder o medo também depois dessa lesão. Ele sabe como é que é esse processo, por já ter passado por isso, mas sem dúvida alguma, o golpe que aconteceu dentro da carreira dele, de estar recuperando esse espaço na seleção, muita gente até cotava o Pedro para ser titular já na sexta-feira. Enfim, cara, só muita força ao Pedro, muita força mental, muito trabalho psicológico aí, se cercar de profissionais, se cercar da família, do amor das pessoas que gostam dele, porque a gente sempre lamenta, independentemente do grau da lesão, e sendo assim, então, é pior ainda. E aí, eis que surge Nação Rubro-Negra essa matéria aqui em cima que está lá no GE. Após lesão de Pedro, Flamengo busca a contratação de Anthony Martial de jornalista. É o Fabrício Romano, gente. É um pessoal, um cara que é muito ligado ao futebol europeu. A matéria segue explicando aqui. Tem um vídeo aqui que eu não posso passar por conta de direitos autorais. Mas falando da ascensão dele até o Manchester United, né? Um belo jogador espetacular após a lesão de Pedro. E Pedro, centroavante, segundo jornalista especializado em transferência internacional, Fabrício Romano, o Flamengo quer a contratação do atacante Anthony Martial, ex-Manchester United. Cara, seria uma boa contratação, não há dúvida disso. Não resta a menor dúvida. Agora, gente, o negócio é o seguinte. Resta saber se o Flamengo, presta atenção, vai de fato bater o martelo. Há muita gente especulando aí, tem muita especulação. Então eu estou aqui para trazer a verdade nua e crua. Tomara, porque acho que o Gabigol volta, é o titular da posição, não tem dúvida disso, deve ser o titular. Tem também o Carlinhos, que teve muito pouca oportunidade, isso é verdade. Mas eu acho que, pela característica, acho que centroavante com a característica mais perto do Pedro, assim, não é que tem a mesma qualidade, não é isso. Mas o jeito de jogar um pouco é só o Carlinhos mesmo. Não tem o mesmo nível do Pedro, lógico. Né? E o Anthony Martial poderia, por ser um jogador com rodagem internacional, com muita bagagem, poderia ser esse cara para fazer essa substituição. Beijo no seu coração rubro-negro, tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu fui, nação!